Vamos ler o Salmo 121, salmo maravilhoso. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal. Guardará a sua alma. Guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Bem, nós temos falado sobre estas promessas de Deus, à medida que a gente está caminhando. E é importante nós entendermos o peso destas promessas. E até o final, que semana que vem eu termino essa série, você vai, eu acredito como eu, ter uma visão um pouco diferente até desse salmo, em qual sua importância para a nossa caminhada cristã. Primeiro que eu falei foi da promessa que irá nos guardar em todo lugar, você lembra disso? Que foram os versos 3 e 4. Depois, a promessa que nós vamos falar hoje é a promessa de Deus que irá nos guardar em todas as ocasiões e em todo o tempo. Mas presta atenção, que é isso que Deus está fazendo. O salmista, ele tinha essa consciência e ele passa essa mensagem querendo que os seus leitores, ou aqueles que estão falando esse poema, tenham essa ideia, esse conceito então. O Senhor, aqui o que ele diz, versos 5 e verso 6, o Senhor é quem guarda você, esses são os versos de hoje para a gente. O Senhor é a sombra à sua direita, de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Olha o que ele está tentando passar para nós. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita, de dia não lhe fará mal o sol, e nem de noite a lua. Observe a progressão que o salmista ele está construindo nesse salmo. Tá? Verso 5a, só para a gente entender, a parte A do verso diz, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem guarda você. Essa é a primeira parte. E semana passada nós falamos sobre guardar. Eu nem quero agora, se você não viu, volte na semana passada e assista o culto. Essa palavra é a palavra chamar, que não é chamar do português, não, eu estou chamando você. É o chamar no hebraico, que significa guardar, proteger, vigiar e observar. E guardar aparece 6 vezes nesse texto, de 400 e tralalá que aparece na Bíblia. Então você vê a importância dele. E o salmista mostra nisto aqui agora, ele reforça, porque ele vai ficar todo o tempo falando, o Senhor guarda, o Senhor guarda. Do quê? O que o Senhor guarda a nossa vida? Como é que nós andamos debaixo desse guarda que é o Senhor na nossa vida? Veja que mesmo que esse guardar aparece na Bíblia, no verso 6, ele indiretamente não aparece. Mas, que é o que mas está lá, o chamar está lá, e que é o que nós vamos ver hoje. E relembrando aqui, então, a propriedade, ou aquilo que o salmista quer passar para nós, é relembrando ao seu leitor, ou ao peregrino, que futuramente iria para uma jornada, para falar esse salmo, nesses salmos de peregrinação, ele então está tentando mostrar para o seu leitor, que na jornada, para que o seu leitor não fique focado em si mesmo, em tentar desvendar, arrumar os seus jeitos para a sua vida, ou para a sua caminhada, porque essa é uma metáfora que a gente está trabalhando. E nem em sua própria provisão. É uma chamada de atenção para nós hoje, porque hoje é muito comum nós querermos olhar para nós mesmos e tomar conta de nós mesmos, olhar para si mesmo e também na nossa própria provisão, olhar para aquilo que a gente pode prover para a gente. Ah, eu trabalho, eu tenho dinheiro, eu me viro aqui, eu me viro ali. Então, vai olhando nos passos que esse homem está dando e na sua visão, esse momento que ele está tendo com Deus e o que ele está passando aqui. Então, na Bíblia, a mensagem, que é uma Bíblia parafraseada, ela diz, o Eterno, ou Yahvé, ou Eu Sou, Ele é o seu guardião,
ao seu lado ele dará proteção. Até rimou, né? A Bíblia, a mensagem até rima. O Eterno é o seu guardião, ao seu lado dará proteção. E lembrando, então, que eu sou mantido, protegido, guardado pelo Deus ao qual eu pertenço e o Deus ao qual se relaciona comigo como parte do seu povo. Então, é algo que Deus se doa por nós e nós nos doamos por Deus. É um conjunto. Caminhada com Cristo não é algo que se faz de qualquer jeito. É uma dor. Então, se doando. Deus já fez isso. A gente está vindo hoje celebrar a Santa Ceia porque o nosso Jesus se doou por nós. Então, a caminhada com Cristo é entender que Deus se doa por nós e que nós nos doamos por Deus. Então, agora no verso 2, no verso 5, na parte B do verso, ele vai dizer assim, a primeira parte ele diz, o Senhor é quem guarda você. Agora ele vai dizer, o Senhor é a sombra à sua direita. Olha que bonito. E o que será que está acontecendo aqui? Porque nós falamos guardar na semana passada, que aparece várias vezes. Agora vem uma outra palavra, uma outra ideia ao qual o autor aqui, ou o escritor, ele se debruça sobre isso. Ele vai falar que é a palavra sombra. Sombra agora, se você perceber, é o que está comandando esse verso. E eu fiquei me perguntando, mas o que tem de tão importante falar de Deus sendo uma sombra e falar, por exemplo, na nossa vida, o que a sombra ela representa? Eu comecei a pensar e a minha cabeça flutuou longe. Porque uma coisa que eu percebi, assim como chamar, que é guardar, que é a palavra que está nos versos que nós lemos semana passada, ela aparece várias vezes. Aqui, a palavra sombra, ela não só aparece na ideia desses dois versos, mas ela aparece pela Bíblia inúmeras vezes. Em vários momentos, em várias situações e com vários pesos, a palavra sombra, que quer dizer em hebraico, tissel. Tissel, em hebraico, denota, olha que interessante, principalmente sombra e abrigo. Então, quando você fala sombra e abrigo, sendo frequentemente como uma metáfora para descrever proteção e transitoriedade ou natureza passageira da vida. Olha quanta coisa. Proteção, a gente pode falar, vamos falar do lado positivo? Lado positivo. Se a gente falar, nós vamos ver proteção, porque na Bíblia hebraica, tissel aqui, ele se refere à sombra literal, que seria a sombra quando a luz bate sobre um objeto e aparece, que é isso que a gente tem uma ideia de sombra. Ou a luz quando bate numa pessoa, e a pessoa tem a sua sombra e aquilo aparece. Mas também ela pode ser, e o que aparece aqui na Bíblia é a sombra figurativa. Que nessa figuração de sombra é a sombra protetora de Deus, por um lado, mas a palavra ela vai muito mais longe. Ela é também a brevidade da existência da vida humana. Você vai ver sombra sendo usada para esses dois sentidos. E ela vai ganhar uma proporção, e é muito interessante, porque ela mostra no lado positivo isso, no contexto cultural e histórico do Antigo Oriente, para esse homem que está andando nesse sol, ele vai ver isso, porque para eles, na sua mentalidade, era um símbolo significativo. Por quê? Porque o clima deles era árido, era ensolarado, na região ali, então o sol batia para queimar mesmo, e se a pessoa não tomasse cuidado, morria, de insolação até. E para eles, a sombra, então, era um refúgio valioso e muito procurado. Então, por isso a palavra tissel, quando ela aparece na Bíblia, nos seus mais variados contextos, ela passou a simbolizar proteção e alívio quando a gente olha do lado positivo. Vamos ver alguma coisa? Abre a sua Bíblia em Salmos 57. Salmos 57, verso 1. Que é um hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna de Adulão. Davi está passando um momento bom? Não, um momento difícil. E como é que essa palavra sombra, ela aparece aqui para a gente entender o que vai na cabeça de um peregrino que conhece esse Deus ao qual ele caminha com ele, nos mais diversos sentidos da sua vida, porque essa palavra ela vai ganhar não só sombra no primeiro verso, verso 5, mas no segundo verso ela vai aparecer, indiretamente novamente. Então veja só, Salmo 57, 1. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia.
Olha o que ele diz: à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Qual é a sombra aqui? É a sombra de Deus sobre a vida dele, protegendo a vida dele, e ele tem plena consciência que, independente do momento de dificuldade que ele está vivendo, quem o está cuidando é a sombra das tuas asas, ele se abriga. Tem até uma música antiga que diz isso, né? À sombra de tuas asas eu me refugio, Senhor, para que eu possa ver a tua graça. Então essa canção mostra aqui essa proteção. Agora, Isaías 25, 4. Abra. Para a gente montar a nossa ideia e tirar uma bela lição aqui que Deus tem para nós, porque a gente não está vivendo momentos fáceis não nesse mundo. E a gente tem nesse salmo um grande abrigo de Deus. Isaías 25, verso 4. Aqui é um cântico de louvor pela misericórdia, é um clamor a Deus pela misericórdia. E é também um sentido positivo dessa palavra sombra. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Olha, veja o quanto que Deus ele é aqui. Deus ele é fortaleza do pobre, fortaleza do necessitado, ele é fortaleza nas angústias, ele é refúgio contra a tempestade, e ele é o quê? Uma sombra contra o calor. Veja que essa ideia de calor, proteção, ela está sendo construída por vários lugares. Agora, volta para o Salmo 17, versos 7 ao 9, que é uma oração, Salmo 17, do 7 ao 9, que é uma oração, olha que interessante, de Davi, que pede a Deus que Deus proteja ele contra os inimigos, e ele confia na sua inocência, e ao mesmo tempo que ele confia na sua inocência, ele confia, Salmos 17, versos 7 ao 9. E aqui ele sabe da sua inocência e confia que Deus vai agir com justiça nisso. Quantos de nós não precisamos disso na nossa vida, hein? Sabendo que a gente é inocente, mas que a gente está vivendo aí esse mundo, essa complicação toda. Olha, vamos ler. Verso 7. Mostra a maravilha do teu amor, tu, que com a tua mão direita salva os que em ti buscam proteção, contra aqueles que os ameaçam. Verso 8, protege-me como, olha que lindo, a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Deus construindo novamente. E aqui ele diz, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Você consegue entender e perceber a construção? Quanta coisa que Deus ele tem interesse em proteger os seus filhos, inclusive quando a gente olha para a sombra, há uma imensidão de coisas que Deus faz pela vida dos seus filhos. E aí nós podemos ver e levar em conta, então, aqui, neste quesito, essa positividade. Agora, lembre-se que a sombra ela não aparece só nos momentos de positividade, olhar, porque esse verso aqui, quando você olhar para ele, que é o verso 6 que a gente está trabalhando, a segunda parte, quando ele vai falar de sol e lua, ele está falando de negatividade. Ele está falando que há necessidade de uma sombra, porque assim, nesse calor que a gente está vivendo, a gente não consegue suportar se não tiver essa sombra da nossa vida. Agora é o seguinte, essa palavra céu, quando olhamos dela de uma forma negativa, por exemplo, da natureza transitória do homem, de uma sombra, por exemplo, que nem céu aqui, que é a palavra no hebraico, tornou-se uma metáfora adequada para falar dessa brevidade da vida e da impermanência da vida humana. É verdade, né? A nossa vida ela é uma vida... A gente não tem certeza do amanhã. Ninguém tem certeza do amanhã na nossa vida. E isso é um tema comum na literatura hebraica, viu? É um tema muito comum. Tissel, por exemplo, que é sombra, ela aparece várias vezes, por exemplo, aonde? No livro de Jó, sabia? No livro de Jó, essa palavra ela aparece geralmente em contextos que não destacam coisas positivas, mas coisas negativas dessa transitoriedade da vida e da fragilidade humana e do caráter passageiro da existência humana, transmitindo o quê? Ideias relacionadas à curta duração. Essa é a nossa vida. A nossa vida vai ser como uma sombra
que é o que nós vamos ver no livro de Jó, que nós vamos ver da vulnerabilidade humana, que são temas centrais desse livro. Agora, você não precisa abrir, só escuta para você sentir o som do que é essa tristeza como sombra. Eu vou só ajudar para a Rose ali poder, Jó, capítulo 8, verso 9. Olha a tristeza, sadness, de Jó, que está passando por isso. Veja a sombra como ela aparece como tristeza. Jó, capítulo 8, verso 9. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Brevidade da vida. Enfatizando que a existência ela é passageira e fugaz, e como uma sombra que surge e logo desaparece. Jó 14, versos 1 e 2. Jó 14, 1 e 2 diz: o homem, o ser humano, é tudo em Jó, tá? O homem, o ser humano, nascido de mulher, vive pouco. E passa por muitas dificuldades. Brota como uma flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Aqui ele está falando o quê? Reforçando a ideia que o ser humano é o quê? Fraco, insignificante e passa a nossa vida como vento. Jó 17, verso 7, ele vai dizer assim, Jó 17, 7, meus olhos se turvam de tristeza, o meu corpo não passa de uma sombra. Aqui, em algumas versões, dá meus olhos, eles se escurecem de mágoa. Quando a gente está magoado, o olho da gente, ele está dando essa metáfora, mostrando para nós que a nossa vida, o nosso corpo, quando nossos olhos recebem essa tristeza, quando a gente vai guardando essa mágoa, o nosso corpo começa a definhar, a ter problema, ele não passa de uma sombra. E essa sensação de fragilidade vai correndo por todo o texto, 24, 16 e 17, Jó. Nas trevas, ladrões invadem as casas. Olha que interessante. Jó 24, 16 e 17. Nas trevas, ladrões invadem a casa, mas de dia ficam escondidos. Aí eu já estou vendo um peregrino andando com um ladrão ali olhando para ele, eu já começo a relacionar com esse texto do peregrino, que a gente está olhando em Salmo 21, 121 aqui. E aí ele diz, não querem nada com a luz, esses ladrões. Pois amanhã é para todos eles como sombras da morte. Eles não querem que seja clareado, que eles estão escondidos. A luz para eles vai ser boa, porque vai dar a oportunidade deles verem melhor, mas eles ao mesmo tempo, dentro do coração deles, há um joguete aqui da palavra de Deus, ou desse verso, dizendo essa parte da nossa vida aqui. Ele vai dizer assim, pois amanhã é para todos eles como sombras de morte, para esses ladrões, mas os terrores da noite lhes são familiares. Amanhã ela soa, ver o dia bonito, soa para eles que eles ficam, eu tenho que saber agir para roubar alguém. Agora de noite fica tudo muito fácil. Eles são familiares com a noite. E aqui, para eles, isso é fácil. Mas para quem está suportando o ataque, tem que suportar o ataque de um ladrão, ele vive uma sombra de morte, que é o que Jó está vivendo. Ele está vivendo um assalto na vida dele aqui. E assim nós vamos ver por Salmo 23, que a gente leu, quando você lê lá no verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. É essa palavra, a mesma palavra, o mesmo peso que pode ser usado para os dois lados, como metáfora. E há até uma música que o Pedrão gosta muito, que é a Divino Companheiro do Caminho, que faz parte do nosso inário, que vai dizer assim, Divino Companheiro do Caminho, sua presença sinto logo ao transitar, já dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Aí vai dizer, fica Senhor, já se faz tarde, tem meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, fica Senhor, meu Salvador. Aí a segunda, ele fala de novo de sombra, a sombra da noite se aproxima. Irmãos, eu não sei você, mas essa sombra se relaciona comigo diariamente.
Semanalmente, essa sombra, ela, destes dois momentos em que a proteção de Deus vem como sombra para mim, e a proteção de Deus é necessária nos meus momentos de sombra, essa sombra de Deus, ela é algo que eu falei, Deus, eu vivo isso sempre. Numa notícia ruim, em alguém que às vezes a gente recebe uma notícia, ou sabe que está passando por um momento complicado, ou mesmo nós, no nosso caminhar, às vezes o dia, nós vivemos dias que a gente acorda com... aqui a gente tem o clima meio nublado mesmo, Londres é nublado, mas você já acordou com o coração nublado? Você já acordou com a vida nublado? Parece que sombras que querem nos fazer parar e que se torna até como uma neblina. E o Salmo 121 aqui, o salmista, quando ele fala de sombra, para ele representa duas coisas, agora com essa base dessa palavra, que pende para os dois lados. Porque nessa metáfora, olha a possibilidade, ele está andando, e ele sabe quando ele está andando, o sol está batendo sobre ele, e ao peregrinar, ele vê o reflexo da sua própria sombra que seguia. E ele faz então essa analogia com Deus indo ao seu lado na viagem. Ele olha para a sua sombra e ele fala, é Deus caminhando comigo. Era muito prático. É Deus. O que tem mais próximos de nós quando o sol bate? É uma sombra. Quem é que está do nosso lado e que aparece do nosso lado? E eu posso dizer uma coisa, irmãos. As experiências que a gente tem com sombra, muitas vezes também são assustadoras. Porque tem sombras que é o perigo quando ela começa a se tornar vultos. E eu já experimentei muitos na minha vida de forma literal, por exemplo. Eu lembro que eu estava vindo de bicicleta uma vez em Bragança Paulista, tarde da noite, da casa da minha mãe, indo para a minha casa. E eu estava descendo de bicicleta, a gente diz lá em Bragança assim, no gás, correndo. E aí eu estava vindo de bicicleta, era o quê? Meia-noite, tinha mais ninguém na rua. Aqui, quando é meia-noite, o que acontece? Aparece o quê? Fox, que é a raposa. Tem raposa para todo lado, quando começa a ficar tarde, que não tem mais ninguém na rua. E eu estava passando, quando eu olho atravessando a rua, um vulto. Na hora eu me assustei, o que é aquilo? E quando eu vi, era um baita de uma ratazana, enorme, mas aquilo me gelou o corpo inteiro. Eu freiei a bicicleta, que eu quase capotei, um vulto de um bicho. Eu acho que tinha o quê? Uns 30 centímetros de rabo. Na hora eu assustei, me gelou inteiro. Eu nunca tinha visto uma ratazana daquele tamanho. E atravessando a rua, saindo, acho que de um terreno baldio. E aquilo lá, que era uma sombra da luz batendo, que ela sai, se transformou para mim no medo. Mas eu tive várias sombras. E eu estava vendo com a minha esposa hoje, a sombra, as criancinhas, quando elas descobrem a sombra. Você já viu isso? Quando você assiste os vídeos, a criancinha ali, ela descobre a sombra, ou ela faz tchau, e aí ela vê que a sombra não larga ela, pode olhar na internet, ela começa a chorar, ela fica com medo, e muitas vezes, quem somos nós, nas nossas sombras, nos momentos que a gente vive, qual é o tipo de metáfora que você pode colocar para a sua vida, nas sombras e nos momentos que você está passando? Quem é Deus nessa sombra, e qual é a sombra que está te afugentando, você de viver ou de experimentar algo na tua vida, e está tirando o sabor de você viver. Porque eu digo para você, nós estamos vivendo em um mundo que às vezes a gente recebe, olha, uma carta. Às vezes a gente fica com medo de abrir. Será? Aqui o que a gente tem na Inglaterra? Será que vão cortar meu benefício? Você já pegou essa carta e abriu assim, você fala, o governo está cortando coisa, eu vou abrir a carta e pode ser que vão me cortar coisa. E aí aquilo virou, gente, você já fica assim para abrir a carta. Ainda mais quando você sabe que você está esperando alguma resposta. Você já multa de trânsito. Se ela for marrom é multa, né? Aí você já assombra já. Entende que na nossa vida muita sombra aparece. E para nós ganharmos o nosso ânimo de continuar vivendo com tudo isso que está acontecendo, nós precisamos contar com Deus. E a primeira, então, aqui que o salmista vê, é essa proteção dessa sombra que caminha com ele e que vai refrescar ele do calor intenso da vida dele. É prático.
Para ele é prático. Eu ando e quem cantar essa canção tiver, ele vai raciocinar que a sombra acompanha, porque sol era quase que do ano inteiro. Ainda mais lá por Oriente Médio, se eu gosto de ir por umas ilhas gregas lá, é 300 dias de sol. E aqui a média é 63 dias de sol em Londres. Então é 303, 302, 301 dias de chuva, nublado. Quando você vai para o outro lado, é esse contexto que acontece. E uma pessoa que está, ela precisa o quê? De alívio e de refrigério, de uma sombra dos montes, de uma sombra dos arbustos, de uma sombra das árvores, de uma sombra das rochas, de abrigo, de uma tenda que simboliza esse socorro próximo de Deus à disposição dele. Eu estou andando, eu preciso, eu vejo Deus do meu lado. Você vê Deus do seu lado? E eu tenho pedido para Deus todos os dias, esses dias mais ainda, Deus me faz ver realmente cada vez mais o Senhor do meu lado, catando minha mão. Sabe quando você quer viver aquela experiência com Deus? Porque quem não tem essa expectativa, irmãos, está perdendo tempo. Falar esse salmo, como falar Deus me protege, é a obrigação dele, e a nossa? Deus me protege, ele tem que fazer. E você? Deus me protege, eu sou dependente de Deus, mas porque Ele tem que fazer para mim, mas eu não sou dependente dEle, porque eu quero fazer para Ele, porque eu tenho responsabilidade por Ele. E aí a gente pergunta, Deus, por que eu tenho mais sombra na minha vida e eu não consigo ver a sua sombra? Eu tenho mais sombras negativas do que sombras positivas na minha vida. É porque meus olhos já não começam bem, não vendo Deus quem realmente Ele é. E quando eu não consigo ver Deus, quem realmente Ele é, tudo que aparece de sombra, porque a minha visão ela é tão ofuscada de Deus, eu já não consigo ter essa experiência verdadeira. É fácil falar de amar alguém, mas viver é difícil. É fácil eu falar que eu vou fazer, eu me compadecer por alguém, inclusive é o que nós vamos tratar no Sermão do Monte, agora sobre misericórdia. É fácil falar de misericórdia. Mas trabalhar na misericórdia, ela é difícil, porque ela exige muito de nós. E a gente às vezes está longe. No verso 5, então ele diz, o Senhor é quem guarda você, pois Ele, Deus, não transfere isso para ninguém. Ele sabe do seu compromisso com a gente. É o próprio Deus quem se coloca como guarda e que nos acompanha por todo o caminho. E o peregrino sabe que o seu socorro não estava em mais ninguém, a não ser na providência de Deus, que o seguia com ele em todos os seus movimentos, como uma sombra a proteger. Deus, eu olho para essa sombra, eu vejo o Senhor comigo. Deus, eu vejo essa situação, eu vejo o Senhor comigo. Deus, o Senhor está do meu lado, porque o Senhor pode ser uma... Sabe como é que é a proteção de Deus? Sabe como é que funciona a proteção de Deus na nossa vida? Através de uma pessoa, através de uma situação, através de uma circunstância, através de N coisas que Deus, que é Criador, onipotente, soberano, ferramenta, irmãos, é o que não falta para Deus. E estas ferramentas podem ser sombras de proteção para a nossa vida. Como é que Deus age? Através de tantas coisas. Agora, se eu não me coloco debaixo dessa proteção de Deus, eu perco essa oportunidade. Então, a vida com Deus. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, num trecho que são estudos que ele faz, chama The Treasure of David, que é o tesouro de Davi. Ele diz assim, que misericórdia. O fato de termos isso em nosso Deus. Nossa esperança está em Jeová, pois nossa ajuda vem dele. A ajuda está a caminho e não falhará em nos alcançar no tempo certo, pois aquele que a envia para nós nunca foi conhecido por chegar tarde demais. Jeová, que criou todas as coisas, é capaz de lidar com qualquer emergência. O céu e a terra estão à disposição daquele que o fez. Portanto, vamos nos alegrar muito em nosso ajudador infinito. Deus é o nosso ajudador infinito. Sabe o que é a sombra de Deus? É esse ajudador infinito na nossa vida, que não esgota. Deus não esgota as suas formas de nos ajudar. E no verso 6, então, ele vai dizer assim, de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Veja que
a ideia continua da sombra aqui. Deus protegendo, Deus guardando. O salmista está procurando, ou mostrando, desculpa, que o Senhor, Ele traz o quê? Alívio diante dos desafios da vida. E que nada melhor para explicar isso aqui, se você perceber, sabe qual é o período da vida aqui? As 24 horas do nosso dia. Durante o dia em que o sol aparece e durante a noite em que nós muitas vezes estamos dormindo. E aqui então os perigos do dia na Bíblia background, que ela trabalha com essa parte hebraica da palavra, ou mesmo da cultura deles, ela fala assim dos danos do sol e da lua. Olha que interessante, qualquer pessoa que tenha viajado no Oriente Médio, conhece a ameaça da desidratação e da insolação, é quente. E o calor lá começa cedo, enquanto aqui a gente está esperando, correndo para que venha o calor, lá mês que vem, daqui um mês e meio já está o sol, vai começar, a primavera vai vir e a coisa vai acontecer. Então o que acontece? Para muitas das estradas que eles iam, por exemplo, a estrada de Jerusalém, ela deixavam eles expostos, como um viajante, ao calor, e não só ao calor, a muitas outras coisas. E note que ao mesmo passo também, que o dia, ele traz claridade, porque a gente fala assim, deixa clarear e eu vou fazer minhas coisas, porque agora eu não consigo enxergar nada, não é assim que a gente fala? Só que, presta atenção, no dia também, nós temos alguns problemas, porque o dia, ao mesmo passo que me faz enxergar melhor as coisas, ele também faz os meus inimigos enxergarem melhor. No dia, eu também sou exposto a perigos, pois durante o dia sabemos onde pisamos, mas os nossos inimigos também sabem, eles estão nos vendo, nós nos tornamos mais vistos por ele. Então, por outro lado, o dia também deixa a gente mais exposto, que nem no caso deles, para esses assaltantes, que eram os perigos visíveis que ficavam ocultos à noite, mas durante o dia não. Não é, expõe aos perigos, assim como Jó, ele fala lá dos inimigos, que eu acabei de ler para vocês, em Jó 24, que ele fala dos assaltantes. Os assaltantes à noite é amiga deles, por quê? Porque é ali que eles gostam de fazer as coisas, não é? E hoje, com a ciência que a gente tem mais avançada, por exemplo, a gente fala de sol e lua, a gente tem hoje muitos estudos que falam o poder do sol sobre a vida de uma pessoa, a gente sabe hoje falar que a gente precisa tomar sol porque a gente precisa ter vitamina D, não é assim? A gente precisa de vitamina para o corpo. A gente sabe também dos efeitos da lua, que ela afeta a gravidade, a lua tem isso. Agora, nos tempos antigos, olha que interessante, o conhecimento era outro. Nos textos, por exemplo, como no diagnóstico médico da Babilônia, que faz parte da história bíblica, e dos assírios também, ali no primeiro milênio, elas mostram, por exemplo, que a lua, isso daí identifica o que a lua tem as suas várias condições como resultado, esse efeito da lua, para eles, na mentalidade deles, era o resultado da mão de um deus, a mão de Sim, que era um deus babilônico, um deus destes povos daquela época, que era considerado um deus sábio, misterioso, da mitologia mesopotâmia, associado que aos templos e ciclos lunares, ao destino e também adorado pelos sumérios, adorado pelos acádios, babilônios e os assírios aqui. E eles atribuíam a esse Deus aqui as condições conhecidas hoje como. Então imagina, quando ele fala de lua, leve-se em consideração que na cultura deles, eles tinham uma outra ideia sobre lua. A gente hoje sabe que a lua ela afeta, é óbvio que com o tempo eles foram sabendo que afeta a produção das colheitas, o mar e um monte de coisa. Mas para eles aqui, lua ela tem um significado meio místico na vida. E eles não entendem muito bem. E aqui nós vamos vendo que para eles, para esses médicos babilônios e assírios, eles dizem assim, que esse Deus ele era associado, uma pessoa, por exemplo, que tinha mudanças de comportamento de humor, esse Deus está pesando a mão sobre ela, é influência desse Deus. Ou sintomas semelhantes à epilepsia, como não tinha conhecimento médico, é esse Deus que está atacando. Sintomas de ranger os dentes, a lua, é o Deus da lua que está atacando. Ou, para mim e para minha mãe, né? Que é tremores nas mãos e nos pés. Eu e a minha mãe, a gente treme, a gente toma remédio para isso. Naquela época, se fôssemos nós, a gente já estava sendo amaldiçoado, porque o Deus Lua estava pesando a mão sobre nós. A Lua, então, não permite o quê? Clareza onde a gente pisa. Até ela ajuda quando está a Lua cheia. Mas a Lua, no significado de noite, é que os peregrinos, eles precisavam fazer o quê? Durante a noite?
parar, descansar e ter ao seu redor uma fogueirinha, algo para eles se alimentarem, e que precisava então durante a noite deixar alguém como sentinela. E enquanto os peregrinos acampavam e dormiam, alguém tinha que estar atento. Era assim que funcionava. E nessa metáfora aqui, apesar do conhecimento limitado da época, o salmista está trazendo a semelhança muito grande da história do povo de Israel, a caminhada do povo, em que durante o dia, o sol, ele era apaziguado por quem? Pela nuvem que é Deus. E durante a noite, que existiam animais escondidos, assaltantes escondidos na caminhada, perigos da noite, a coluna, aquela mesma nuvem se tornava como coluna de fogo que ia durante o dia. E é Deus agindo sobre as condições em todo lugar, em favor dos seus filhos. Consegue perceber? A ideia de que um peregrino, e o que ele está tentando passar nesse Salmo 121 para nós, nos versos 5 e 6, como tem sido a nossa caminhada diária, sabendo dessa proteção e de quem é na nossa vida Deus. Quem tem sido Deus diante dessa exposição que a gente tem a essa insolação, a esse desgaste, a essa desidratação que a gente vive nesse mundo? Quem tem sido Deus realmente para nós, nas nossas maiores dificuldades? Quem tem sido essa sombra nos períodos do dia, nos períodos da noite, em que aqui ele diz que Deus irá proteger o seu povo, Deus irá proteger como parte do seu povo os seus servos e as suas servas, e nessa caminhada até Jerusalém para adorar a Deus, que representa a vida, e aqui é essa metáfora, essa é a nossa vida. Essa caminhada para esse salmista representa a vida de cada um que está cantando, que está celebrando, que é uma vida cheia de desafios. O salmista aqui ele é metafórico. No verso 6 ele diz: de dia não lhe fará mal o sol, e nem a lua de noite. Os efeitos do calor, os efeitos da escuridão, Deus estava com ele, caminhando com esse peregrino. O dia que ele então iria experimentar essa proteção de dia. E isso, irmãos, não quer dizer que esse peregrino não viesse a sofrer com o calor e nem sofrer com a insolação. Na nossa vida, se te tentarem passar uma mensagem de que Deus, ele ao te proteger, ele vai te proteger e você não vai passar por dificuldades, não, ele vai caminhar com você em todos os perigos. Isso é uma poesia. Isso é uma canção em que o salmista traz para que nós possamos ganhar refrigério para a nossa caminhada. Promessa literal ou promessa em que metaforicamente ele compara a nossa vida. Se você olhar esta comparação, você vai perceber isso. Ele falando da caminhada desse peregrino e ele falando aqui da nossa caminhada para a vida. E eu quero terminar e aproveitar e entrar na Santa Ceia. Eu quero ler um texto que está em Romanos 8, e que mostra muito bem essa nossa caminhada, do que Deus ele faz para que nós possamos ter essa sombra na nossa vida. E que é uma sombra que nos ajuda e que ela tem muitas coisas que nos auxiliam para nós andarmos nessa caminhada. Que é Romanos 8, a partir do verso 31, e nós vamos entrar na nossa ceia do Senhor. Romanos 8, versos 31. Diz assim, um verso muito conhecido: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que coisas é essa? Você já parou para se perguntar? No texto, quando você olha um pouquinho antes do texto, Deus está falando que como herdeiros de Deus, nós temos várias promessas de Deus. O maior presente de herdeiros, sermos herdeiros de Deus, sabe qual é o maior presente que Paulo está falando aqui, em Romanos? É o próprio Jesus. O maior presente que Deus deu, que é a maior proteção, a maior promessa que Deus está te protegendo em todo lugar, e que nessa terra, o dia que você deixar, você tem um encontro com o seu Salvador, é Cristo. Então,
Paulo aqui ele está dizendo, e como não nos dará graciosamente todas essas coisas? Jesus, aí ele vai falar, uma nova vida no Espírito, antes de seguir o versículo, uma esperança de uma glória futura, e a certeza de que Deus age para o bem dos que amam a Deus. Você conhece esse verso? E aí ele vem continuando, ele vai dizer assim, verso 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Por quê? Porque é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu. Aí ele fala assim, ou melhor, quem ressuscitou, porque ele não só morreu, para muitos ele só morreu, mas essa sombra que vem sobre nós e nos protege, ele ressuscitou, a proteção é completa. E aí ele diz, ao qual está onde? À direita de Deus. Você quer uma sombra à sua direita? Corre para Jesus que está à direita de Deus e que intercede junto com o Espírito Santo por nós. E aí ele continua, e também intercede por nós. Vê? Ele está à direita de Deus e intercede por nós. É uma sombra à direita de Deus aqui também, para nos proteger. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele vai dar um monte de sombra que a gente tem. Ele vai dizer assim, será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Olha quanta sombra que a gente tem. Olha quanta sombra que Paulo está falando. Como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aquela época para eles era condenação, você falar que você era cristão. E ele sabia da dificuldade, mas ele vai dizer, verso 37, mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, a nossa sombra à nossa direita. Deus nos protegendo, porque eu estou bem certo de que nem outras sombras, morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então olhamos, Salmo 121, o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita, de dia não lhe fará mal o sol, nem de lua, nem à noite a lua. Romanos 8, 35, 36, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? É Deus nos protegendo em todo o tempo. E eu encerro aqui essa mensagem, para nós entrarmos na ceia, com um texto de João Calvino fantástico, dos comentários sobre o Salmo 121. Olha o que ele diz. A linguagem desse salmo é metafórica. O frio da noite, o calor do dia, denotando todo tipo de inconveniência que a gente tem na nossa vida. A sensação, então, é que, embora o povo de Deus possa estar sujeito, em comum com os outros, às misérias da vida humana, sua sombra, sombra de Deus, está sempre ao seu lado para protegê-los de receber qualquer dano. Aí é que está. Apesar das nossas dificuldades, Deus nos protege para que o dano não aconteça na nossa vida. E ele diz assim, o profeta, ou salmista aqui, no entanto, não promete aos fiéis uma condição de felicidade e conforto que implica em uma isenção de todos os problemas. Ele somente com o objetivo de aliviar as suas tristezas, coloca diante deles um consolo, que é esse Jesus dos Romanos, esse Deus que nos protege, que estando interessados no plano divino de Deus, estarão protegidos de todo dano mortal. Para que nós chegamos aqui agora e vamos ter esse momento de Santa Ceia? Fazer isso, eu até coloquei a chamada, em memória de mim. Por que eu faço em memória dele? Porque ele diz que um dia, ele falou, eu não vou fazer isso com vocês novamente, mas um dia nós vamos fazer juntos, nós vamos estar juntos na boda do Cordeiro. A promessa de Deus, ela tem em Deus um momento crucial. A sombra de Deus nos acompanha na vida e ela há de chegar um dia em que esta sombra já não é mais a sombra, é a própria luz de Cristo, a luz de Deus que brilha de tal forma que nós não temos mais necessidade de outra coisa. Mas até lá, Deus continua nos ajudando nos nossos danos que a gente tem na nossa vida, para que eles não causem
situações que venham nos prejudicar.